Unicamp 2015. Acompanhe aí comigo. Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas, porque, dependendo da posição relativa entre o objeto e a imagem, eles permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Na figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo. Então, isso é importante saber o espelho que está sendo usado ali. É um espelho côncavo. Fazendo uso de raios notáveis, podemos dizer que a flecha que representa o objeto... E aí? A flecha que representa o objeto se encontra onde? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o desenho do espelho, temos o vértice, temos o foco e temos o centro. Meio mal desenhado aqui, mas tudo bem. Aí, certo. Aí aqui nós temos a imagem. Esse I representa a imagem. Nós temos a imagem. Aqui a gente já pode ver que essa imagem aqui está para trás do espelho, né? Porque a superfície refletora do espelho é a de dentro, que é um espelho côncavo. Espelho côncavo, a superfície refletora é a de dentro. Tá? Beleza. Ok, aqui nós temos uma legenda. E a gente quer saber onde é que está o objeto. Onde está o objeto? Ele se encontra entre F e V, entre F e C, entre F e V ou entre F e C. Ou seja, o objeto está nessa região ou nessa região. E depois, ele aponta na direção da imagem ou aponta na direção oposta? Fala pessoal, é rapidinho, tá? É só para lembrar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, beleza? E também compartilha com quem você quiser, certo? É só isso, é só isso. Manda ver na aula aí. Bom, então a gente precisa lembrar aqui dos casos de imagens produzidas por espelhos esféricos côncavos. E nós temos 5 casos possíveis de imagens. Espelhos esféricos côncavos são desse tipo aqui. Eles são baloados para dentro, levemente baloados para dentro, tá? E eles vão ter esses 5 casos possíveis aqui de imagens. Se o objeto está além do centro de curvatura, a imagem dele vai se formar entre o centro e o foco. Ela vai ser real, invertida e menor. Ou seja, uma imagem projetável, de cabeça para baixo e menor em tamanho que o objeto. Né? Se a gente comparar os dois aqui. Se o objeto estiver exatamente sob o centro de curvatura, vai ser o caso 2 aqui, nós vamos ter uma imagem real invertida e igual. Ou seja, quando o objeto andou aqui do caso 1 para a posição do caso 2, a imagem vai andar do caso 1 para a situação do caso 2. Ela vai andar aqui assim. Quando passa do caso 2 para o caso 3, que é entre o centro e o foco, então a imagem nesse caso 3 aqui vai ser real, invertida e maior. Ou seja, quando o objeto anda aqui para o caso 3, a imagem vai andar aqui para o caso 3. Ela vai crescendo, ficando maior que o objeto, mas continua de cabeça para baixo e continua projetável. Tá. Agora aqui, o caso 4, quando chega exatamente em cima do foco, não tem imagem conjugada, nós vamos ter uma imagem imprópria, ela não tem características definidas. E quando passa para o caso 5, ou seja, quando o objeto está entre o foco e o vértice, entre F e V, nós vamos ter uma imagem virtual direita e maior. Esse é o caso da questão, uma imagem virtual direita e maior. É o que nós temos aqui. Quando eu me aproximo do espelho, esse espelho tem uma distância focal aqui bem mais distante do que eu estou, ou seja, aqui seria o ponto F, né? Então, passando do ponto F, eu que sou o objeto agora, o meu rosto que é o objeto agora, esse espelhinho produz uma imagem grande do meu rosto aqui para trás. Esse é o caso 5. Eu, próximo ao espelho, eu tenho uma imagem grande do meu rosto aqui para trás. Tá? Certo? Aqui eu tenho um espelho côncavo maior ainda, esse aqui, ó. Esse aqui é maior ainda. Deixa eu ver. É, maior ainda. Aqui, de um lado, ele é um espelho plano, ele não deforma o tamanho da imagem. Do outro lado, ele é um espelho côncavo, é um espelho baloado para dentro. E nesse espelho côncavo, você percebe uma imagem minha grande ali atrás. Uma imagem virtual, direita, porque não virou de cabeça para baixo, e maior, ampliada. Esse é o caso aqui. Tá? Se a gente for usar raios notáveis para, por exemplo, localizar essa imagem, basta a gente fazer um raiozinho que incide paralelamente ao eixo principal, bate no espelho, esse raiozinho vai ser refletido pelo ponto focal. Se a gente pegar um outro raiozinho saindo do mesmo ponto aqui, batendo no vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, vai sair para lá. Esses dois raiozinhos não se encontram, mas a projeção da direção deles se encontra lá, ó. E lá vai estar o ponto imagem deste ponto objeto aqui, de origem dos raiozinhos. Então nós vamos ter uma imagem aqui que vai fechar com esse desenho. Ou seja, o objeto, ele vai estar mais ou menos por aqui. Ele vai estar mais ou menos por aqui. E aqui vai estar o objeto.
Então, o objeto vai estar entre o F e V, entre F e V, e vai ter a mesma orientação que a imagem, porque o objeto ele não está de cabeça para baixo em relação à imagem, ou seja, a imagem não é invertida, a imagem é direita. Então, o objeto está com a mesma orientação que a imagem, que é esse caso 5. Virtual direito maior. Então, vamos às alternativas. Se encontra entre F e V? Sim, o objeto vai estar por aqui. O objeto vai estar por aqui. Sim, se encontra entre F e V. Sim. E aponta na direção da imagem? Sim. Tem a mesma orientação da imagem, porque a imagem é direita, ela não fica invertida. Beleza? Se encontra entre F e C? Não. Já está errado. Se encontra entre F e V? Sim. Mas na direção oposta? Está errado. Se encontra entre F e C? Não. Tá? Já as outras não fecha com nenhuma. A alternativa A é a alternativa correta aqui.